Esse é o último. Semana que vem a gente entra para uma outra matéria. Em nome de Jesus. Convite. Jesus para sua casa. Amém? Então foram 10 conselhos para revolucionar o casamento, relacionamento, ministério. A palavra ela é tão poderosa que você pode semear essa semente em várias terras. Então não precisa necessariamente ser apenas uma semente para a terra do relacionamento. Pode ser também uma semente para semear para a terra do ministério, que a palavra é poderosa. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 2. Glórias a Deus. Marcos capítulo 2, onde nós estaremos falando a respeito de algumas verdades concernente à palavra de Deus. Marcos capítulo 2. Então convide Jesus para a sua casa, porque todo relacionamento, todo casamento, para que ele venha prosseguir debaixo da bênção de Deus, Deus tem que fazer parte desse relacionamento, Deus tem que fazer parte desse casamento. Então logo nós temos que convidar Deus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso relacionamento, do nosso ministério e por aí em diante. Marcos capítulo 2, todos acharam? Marcos capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E novamente entrou ele em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, e algumas traduções em casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos algo assim. Amém? Um texto bastante conhecido, né, por todos nós, e é esse texto que nós vamos usar como base para finalizar a nossa matéria sobre relacionamento. Então percebam que a Bíblia vai dizer que outra vez ele entra em Cafarnaum.
novamente ele entra em Cafarnaum. E agora ele está dentro de uma casa. Nós cremos que esta casa que ele está é a casa de Pedro, aonde temporariamente ele está habitando, ele está hospedado ali, ele está morando ali, por causa do capítulo 1, que nós vamos ver no seu versículo 28 em diante, onde a palavra do Senhor nos fala que o Senhor ele vai entrar na casa de Pedro, ele vai curar a sogra de Pedro, e depois ele sai para fazer milagres. Então, quando fala que ele retorna para Cafarnaum e está ele dentro desta casa, acreditamos que esta casa é a casa de Pedro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus está em casa. Então, o primeiro tópico aqui para nós finalizarmos, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que Jesus precisa estar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério. A primeira evidência que Jesus está dentro de casa é, no versículo 2, a Bíblia diz que ele está dentro de casa e ali lhes pregava a palavra. Então, a primeira evidência que Jesus está em casa é o ensino da palavra. A palavra tem que estar presente. A palavra não pode estar ausente. Então, quando nós olhamos para dentro de uma casa, para dentro de um relacionamento, para dentro de um ministério, como eu vou saber se Jesus está presente nessa casa? É só ver se tem palavra. Porque Jesus está dentro da casa, e a evidência que Jesus está dentro dessa casa é que Jesus ensina a palavra. Jesus ele está ministrando a palavra. Então, uma das evidências que Jesus está presente é o ensino da palavra. Então, não pode faltar na nossa vida a palavra. A palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela tem que ser base no seu relacionamento, no seu ministério, na sua casa. Por quê? Porque nós aprendemos desde pequeno que a primeira escola que a gente frequenta é a nossa casa. A nossa casa é uma escola. Haja visto que quando você sai do seu mundinho ali da sua casa e vai enfrentar um mundo lá fora, vai estudar, vai trabalhar, quando você se dá mal, alguém olha para você e fala assim: acho que você não recebeu educação em casa. Eu acho que você não aprendeu a respeitar os outros dentro da sua casa, seu pai não te ensinou direito. Por que as pessoas falam assim para nós? Por que todas as vezes que a gente faz algo errado do lado de fora, no mundo real, eles se remetem a dentro de casa, do nosso lado? Porque a primeira escola é a nossa casa. É ali que nós aprendemos. Então Jesus está ali, ele sabendo que a casa é uma escola, ele ensina o que? A palavra, princípios. Para que quando as pessoas que estão ali saírem daquela casa, eles vão sair com princípios. Uma família estruturada pela palavra de Deus, os filhos têm princípios. Saíram lá fora e alguém olhou para os filhos e disse assim: esse aí respeita porque teve educação dentro de casa. Esse aí tem educação porque o pai e a mãe lhe ensinou. Então a primeira evidência que Jesus está ali é a palavra. A segunda coisa que nós vamos enxergar é a vontade que as pessoas têm de permanecer ali. Percebe-se que Jesus está dentro da casa, a casa está lotada, está cheia, mas a vontade de permanecer ali é evidente. Ninguém quer sair, ninguém quer ir embora. E alguém vai dizer: mas missionário, como pode? Porque está calor, está cheio de gente, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi, não tem celular para jogar joguinho. E ninguém quer sair dali. Pastor, ninguém quer ir embora. Por quê? Porque Jesus está ali. Eles não ligam para os problemas que estão ali, o calor, o tumulto. Não. Isso se torna pequeno quando eles olham para Jesus que está ali na casa. Então, um casamento, um relacionamento, um ministério que tem Deus dentro da casa, Deus dentro do lar, a pessoa não abre mão, a pessoa não sai diante da presença do Senhor por causa de pequenas coisas.
Porque a evidência que Jesus está ali é a vontade de permanecer, apesar da dificuldade. É difícil permanecer num ambiente cheio de gente, calor, está quente, todo mundo tumultuado, mas está todo mundo dizendo: daqui eu não saio, porque se Jesus está aqui, é aqui que eu vou ficar. Então, levando para o lado do relacionamento, quando o Senhor está dentro do relacionamento, pode estar difícil, pode estar complicado, pode ter problemas, dificuldade, mas aí um casal, onde Deus está no meio, eles vão dizer: nós não vamos sair daqui porque Deus está no meio, nós não vamos resistir porque Deus está no meio, Deus está presente. Então a vontade de permanecer é uma das evidências que Jesus está dentro da casa. A terceira coisa está no versículo 5, onde o Senhor fala assim: e Jesus, vendo a fé deles quem? Dos amigos, que pegou o paralítico, está levando até Jesus. Então a casa que tem Jesus, a casa que Jesus está presente, a terceira evidência é a fé. A fé é manifestada, a fé é evidenciada quando Jesus está dentro da casa. Então, um casamento que não tem fé, um ministério que não tem fé, uma chamada que não tem fé, é porque essa pessoa não convidou Jesus para estar ali com ele. A fé é a evidência de que Jesus está no barco, de que Jesus está na casa, de que Jesus está presente. Então, todas as vezes que você manifesta a sua fé no seu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério, você está declarando, você está convicto de que Jesus está dentro da tua casa. Amém? A quarta evidência que nós vamos encontrar aqui é o perdão. Por quê? A casa onde Jesus está presente tem que ter perdão. Porque Jesus vai olhar e vai dizer para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Ele está dentro da casa, e por ele estar dentro da casa, tem perdão para ser liberado. Um casamento que não tem perdão, nós já falamos sobre perdão. Um ministério que não tem perdão é um ministério onde Jesus está ausente. Porque onde Jesus está presente tem que ter manifestação de perdão. A quinta coisa que nos traz a evidência de que Jesus está dentro daquela casa é que Jesus olha para aquele paralítico e ele vai dizer assim: levanta-te. Ele colocou aquele paralítico de pé pelo poder da palavra: levanta-te. Então a evidência que Jesus está dentro dessa casa, a mudança de Jesus estar ali, o efeito, o resultado dele estar ali, é que as pessoas não ficam mais no estado que estavam. Sim. Quem estava deitado, agora está de pé. Quem não podia andar, agora pode. Quando você convidar Jesus para dentro do teu casamento, aquilo que você não conseguia fazer, você vai conseguir fazer. Amém. Quando você convidar Jesus para o teu ministério, aquilo que estava caído no chão, deitado, Deus vai levantar para você. Deus vai fazer milagre por Glória você. É por isso que Ele vai dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? A sexta evidência: Jesus está dentro daquela casa. Nós já falamos que dentro daquela casa teve palavra, teve vontade de permanência, de insistência, teve fé, perdão, teve milagre de pessoas se levantando. Só que também não podemos negligenciar que Jesus está dentro da casa e dentro da mesma casa tem um paralítico. Dentro da mesma casa que está Jesus, tem um paralítico, que desceram ele pelo telhado. E eles estão agora no mesmo ambiente. Jesus está ali, e o paralítico também. O que isso nos mostra? Que a vida, irmãos, não é mil maravilhas, não. E todo mundo sabe disso, porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições. Não é porque às vezes Jesus está na casa que não vai ter paralítico.
Como assim, missionário? Às vezes, a presença de Jesus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, do nosso ministério, do nosso relacionamento, não significa que tem áreas da nossa vida que estão paralíticas, que tem áreas da nossa vida que precisa ser curada, que tem áreas da nossa vida que precisa ser tratada, que tem áreas da nossa vida que estão defeituosas, estão paralisadas, estão paradas, não andam, não caminham. E alguém vai dizer: Jesus não está na sua casa? Porque aí tem paralítico, tem coisa parada, tem coisa que não caminha. Não, Jesus está na casa não significa que não vai ter problemas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que Jesus estava dentro da casa de Pedro e a sogra estava com febre. Então Jesus está na casa não significa que não vai ter paralítico. Jesus está na casa não significa que não vai ter nunca mais febre. Jesus está dentro do barco não significa que não vai ter tempestade. Jesus lava Lázaro não significa que ele não vai adoecer e morrer. Glória a Deus, aleluia. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter áreas da nossa vida parada, estagnada, mas Deus está dizendo que tem um prazo para isso terminar, porque quando Jesus está na casa, é Ele que muda a história. Aleluia. O paralítico está lá, mas ninguém se desespera, porque sabe o poder que ele tem, sabe a autoridade que ele possui, sabe a unção que está sobre a vida dele. Aleluia. Então não se desespere se alguém está febroso, febril. Não se desespere se alguém está doente, à beira da morte. Não se desespere se tem tempestade com Jesus dentro do barco. Não se desespere, porque se ele está na casa, ele vai liberar a palavra de milagre. Aleluia. Talvez você está dizendo: Senhor, mas eu convidei o Senhor para dentro da minha casa, do meu casamento, e ainda tem coisas paralisadas, ainda tem coisas paradas, ainda tem coisas que não estão caminhando. Mas Deus está dizendo: calma. Glória a Deus. Calma. Porque antes de curar, ele fez um outro processo. Antes de curar, ele perdoou. Porque ele sabe a necessidade de cada um. Ele sabe como agir. Só que nós temos que ter fé, como já foi dito. Nós temos que crer. Nós temos que confiar. Nós temos que parar e refletir o quê? Para que o Senhor fizesse um milagre na vida daquele homem, algo teve que ser quebrado. Enquanto o telhado estava inteiro, o paralítico estava quebrado. Mas quando quebrava o telhado, o paralítico ficou inteiro. Glória a Deus. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Sabe o que Deus está falando para nós aqui essa noite? Que existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser quebradas, para outras coisas se tornarem inteiras. Glória a Deus. O que vale mais? Será que a telha ou aquela alma? Será que aquele material físico ou aquela pessoa que precisava de uma cura? Glória a Deus. Às vezes algumas áreas da nossa vida tem que quebrar para outras tomar forma. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Vai ter telhado que Deus vai começar a quebrar. Não se desespera não. Maravilha. Ai, meu telhado, ai Jesus, vai ficar caro. Não se desespera não. Que às vezes é necessário quebrar algo para que outra área fique inteira. Glória a Deus. E essa área é a área que Deus está priorizando. Irmão, nada é por acaso. O caminho estava fechado porque era para estar fechado. É porque o telhado tinha que ser quebrado. Porque se fosse para aquele homem entrar pela porta da frente, tudo ia acontecer do jeito certo para ele entrar. Jesus. Nada é coincidência.
Se algo fechou é porque outra coisa ele tem que quebrar para que algo fique inteiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente não entende. Ah, mas Deus está quebrando isso, Deus está quebrando aquilo. Deus está quebrando o meu espiritual. Às vezes o Senhor nos quebra espiritualmente. Quebra. É dor daqui, é dor dali, é um negócio estranho e você sai quebrado. Verdade, Jesus. Maravilha, Deus. Aí quando você está quebrado, você se torna inteiro, porque aí você começa a orar. Aleluia. Aí você começa a buscar. Glória a Verdade. Deus. Aí você começa a clamar. Deus no mistério. É Deus quebrando o telhado, o paralítico andar. Glória a Às vezes, se a Deus. área espiritual está parada, ele começa a mexer em outras áreas e começa a quebrar para a nossa área espiritual andar. Meu Deus, Ele permite. Então, às vezes, é necessário quebrar o telhado para que o paralítico fique inteiro, fique sarado, fique restaurado. Deixa ele quebrar. Fica tentando consertar, não. Ah, vai chover dentro, deixa chover. Às vezes é necessário ele quebrar algumas áreas para que outras se tornem inteiras. Porque o Senhor, muitas das vezes, ele requer de nós sacrifício, além da obediência, que é primordial. Então foi necessário quebrar o telhado para que o milagre viesse a acontecer. Às vezes você tem que quebrar o orgulho. Às vezes você tem que quebrar a inveja. Às vezes você tem que quebrar a incredulidade. Às vezes algumas áreas têm que ser quebradas para que outras se tornem inteiras. E para finalizar, veja o esforço que esse pessoal fez, que esses amigos fizeram, de carregar o amigo para ser curado. Glória a Deus. Isso é a coisa mais difícil da gente fazer. Carregar o nosso irmão, carregar o nosso próximo. Ah, irmão, já tenho meus problemas, estou cheio de dor nas costas. Carregar os outros ainda. Mas eles queriam ver o milagre. E eles se esforçaram. Teve um esforço ali muito grande para quebrar o telhado, para receber o milagre. E a nossa geração não quer mais fazer esforço. A nossa geração é uma geração que quer que Lázaro saia da cova, mas não quer remover a pedra. Não, estou cansado, mas você. Mas quer um milagre. Deus de mistério. Remove a minha. Até o hino, ó o hino, remove a minha pedra, né? Eu vou remover, se quiser você remove. Remove a minha pedra. Não, não é Deus que removeu a pedra, não. Não é Jesus que removeu a pedra, não. Ele só deu a ordem, remove. Eu vou ficar esperando, se não remover, né? Ficar esperando quem remover. É uma geração que não quer esforço. Quer ver Lázaro sair da cova, mas não quer remover a pedra. Quer ver Lázaro correr, mas não quer desatar as atas que está sobre Lázaro. É uma geração que quer ver as muralhas de Jericó cair, mas não tem coragem de dar uma volta para girar. Não vai, se achando que não vai. Não, vamos dar uma volta que a muralha vai cair. Não, estou com sono, estou cansado, eu tenho que trabalhar. Mano, vai fazer uma campanha quando ela não vem nem na campanha. Vai estar lá, a muralha vai cair. Está esperando o profeta profetizar, a muralha vai cair, mas não tem coragem de levantar cedo e dar uma volta sequer para a muralha cair. É uma geração que não quer esforço, né? É uma geração que quer enxergar melhor, mas não tem coragem de correr até um tanque de Siloé. Ah, está muito longe. Lembra do cego? Deus cuspiu, pegou a areia, passou nos olhos dele e falou: agora vai até o tanque. Ah, você é da geração Você na geração de hoje ia falar: senhor, está de brincadeira. Eu não estou nem enxergando. Você quer que eu ache o tanque? Está de palhaçada. Ajuda aí, pô, né? Uma geração que não quer esforço, não quer sacrifício. E às vezes tem medo de se arriscar. Eu vou lá no tanque e vou ficar cego mesmo. Porque se eu for correr do jeito que eu estou cego, até o tanque eu posso cair, trupicar, bater a fonte. Né?
atropelado por um cavalo, por um boi, sei lá, por um jumento. Naquela época tinha de tudo, né? Aquele cego não pensou nisso. Se Jesus falou para eu ir, que lá está o meu milagre, eu não quero nem saber. Aquele cego foi caindo, trompicando, trombando nos outros. Onde você vai? Eu quero tanque, eu quero tanque. E foi. Às vezes até sem direção. E gritando, ajuda, o tanque para onde? Para a direita, para a esquerda? E alguém está do lado direito. Ele corria e pensa em desespero. E Deus só disse para ele, acha o tanque. Se você achar o tanque, você vai voltar a enxergar. Mas a vontade era tão grande de voltar a ver, tão grande de enxergar. Na verdade nem sei se é voltar a ver, porque eu não lembro se ele é cego desde nascença ou não. Mas a vontade, Deus corrigiu, a vontade era tão grande de enxergar, que ele caçou o tanque cego. Não, você consegue imaginar isso? É alguém falar assim, ó, se você achar o caminho da sua casa cego, você vai ser milionário. Fala assim, não vou não, o ônibus vai me pegar. E sem ajuda. Você fala, não vou não, tem um monte de poeira sem tampa aí, eu vou cair primeiro. Mas aquele homem acreditou no milagre. Verdade. E foi uma geração que crê. Ele disse, se Jesus está dizendo que é para mim ir, é porque eu tenho capacidade de chegar. Glória a Deus. Ele vai me guiar, ele vai me capacitar para chegar nesse tanque. Não vai ser fácil, mas eu vou. E ele foi, chegou e alcançou o milagre. Então nós não podemos ser essa geração que quer ser curado da lepra, mas não tem coragem de dar nem sequer um mergulho. Vamos começar a se dispor. Verdade, Deus. A se sacrificar, a lutar, a ter esforço para conseguir o nosso milagre. Amém? Convide Jesus para dentro da tua casa, para dentro do teu casamento, e deixa Ele fazer o milagre. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje nós encerramos essa aula. A aula que vem a gente começa com uma proposta nova, talvez discipulando, é o nome da matéria. Discipulando. Nós vamos aprender um pouco sobre discipular as pessoas, né? Tornar as pessoas discípulos. Nem eu sei muito dessa matéria, mas nós vamos se aprofundar juntos e vamos aprender juntos em nome de Jesus. Amados, fiquem com essa palavra. Vai relembrando todos os tópicos e vai aplicando na sua vida, no seu dia a dia. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Meu Deus, nós convidamos o Senhor para entrar na nossa casa. Convidamos o Senhor para entrar nas nossas finanças, no nosso casamento, Deus, no nosso por a tua ministério, palavra, no nosso sentimental, no nosso Precisa, Senhor, espiritual. seja Seja alcançado, bem-vindo, Senhor, ó através Pai. da palavra. E faça de nós o teu querer. Que haja, E se Senhor, precisa crescimento, quebrar algumas Senhor, áreas, Senhor, Senhor, para que Senhor, outras Senhor, se coloquem de pé, Jesus, faça de nós a tua Senhor, vontade. Senhor, Nós somos um Senhor, vaso e o Senhor é o livro. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe a todos. É o que nós pedimos. Amém. Já te agradecemos em nome de Jesus.